A Origem Escura do Mundo de Blocos Parte 2. Arthur não conseguiu dormir naquela noite. O olhar vazio do Enderman ainda ardia em sua mente, mesmo depois de a criatura ter desaparecido como um vulto na escuridão do quarto. A espada cúbica repousava sobre a mesa, mas ele sabia. Aquilo não era apenas um objeto, era um elo, um convite. E havia algo mais forte que o medo. Era Helena. O sorriso dela, a última promessa, antes de se dissolver, queimava em seu coração. Ele não podia aceitar que fosse apenas uma memória, apenas um fragmento de código. Precisava trazê-la de volta. Foi então que decidiu procurar ajuda. Arthur ligou para Gabriel, seu melhor amigo de infância. Gabriel era diferente dele. Extrovertido, aventureiro, alguém que sempre acreditou em histórias estranhas, no sobrenatural e em tudo que ficava além da lógica. Quando Arthur contou o que havia vivido, Gabriel não riu. Pelo contrário, seus olhos brilharam. Se existe uma chance de voltar, eu vou com você. Naquela mesma madrugada, Arthur abriu novamente o arquivo enigmático. Desta vez, não estava sozinho. Os dois clicaram em Continue de onde parou. A mesma pressão esmagadora tomou suas cabeças, e em segundos, o mundo real desapareceu. Quando abriram os olhos, estavam novamente no campo de grama cúbica, sob o céu artificial. Mas algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, e o horizonte pulsava em tons roxos, como se o mundo estivesse ferido pela morte do dragão. Arthur respirou fundo e falou em voz baixa: Helena, estou aqui. Vou te trazer de volta. Guiado por sussurros que ecoavam nas cavernas, Arthur descobriu a existência da Pedra do Véu, um artefato escondido no submundo, o Nether. Diziam que ela tinha o poder de romper as barreiras entre o código e a realidade. Se fosse encontrada, Helena poderia se tornar humana de verdade. Gabriel sorriu, empolgado. Então é isso, uma pedra capaz de dar vida. Cara, isso é maior que qualquer lenda. O portal para o Nether foi aberto com obsidiana e fogo. Assim que atravessaram, uma onda de calor sufocante os envolveu. O chão era um mar de lava incandescente, e torres de Netherrex se erguiam como ossos de um mundo morto. Sons estranhos ecoavam nas profundezas, gemidos e risadas distorcidas. Monstros nunca antes vistos surgiram diante deles. Criaturas flamejantes, que lançavam bolas de fogo do alto, esqueletos negros empunhando lâminas corrompidas e sombras que rastejavam pelas paredes como fumaça viva. Arthur e Gabriel lutaram lado a lado. Gabriel, mesmo sem experiência, aprendeu rápido. Ria em meio às batalhas, como se o perigo fosse parte da aventura que sempre buscou. Já Arthur lutava em silêncio, sua mente fixa apenas em um nome: Helena. Depois de atravessar fortalezas sombrias e mares de fogo, chegaram a um templo antigo, enterrado nas profundezas. Símbolos brilhavam nas paredes, semelhantes aos que Arthur e Helena haviam visto antes. No centro, repousava a Pedra do Véu, um cristal negro, pulsando em tons azulados, como se fosse um coração aprisionado. Arthur se aproximou, mas uma figura emergiu das sombras. Era um guardião, um ser que misturava carne e código, com olhos múltiplos espalhados pelo corpo. Sua voz ecoava em todas as direções. A pedra não deve ser tocada. Pertence ao limite entre mundos. A batalha foi brutal. O guardião parecia distorcer a própria realidade, multiplicando-se em cópias falsas, quebrando blocos do chão como se fossem vidro. Mas juntos, Arthur e Gabriel resistiram. Quando o monstro caiu, dissolvendo-se em fragmentos de dados, Arthur ergueu a pedra nas mãos. Naquele instante sentiu uma presença doce e familiar. Era sua amada, Helena. Minha nossa Arthur, você conseguiu. Com a pedra em mãos, os dois atravessaram o portal de volta ao mundo real. O impacto foi tão forte quanto da primeira vez. Um clarão o cegou,
e de repente, estavam de volta ao quarto de Arthur. O relógio ainda marcava a mesma hora da partida. Arthur segurava firme a pedra, que brilhava em azul fraco, como se respirasse. Ele sabia que Helena estava ali dentro esperando para ser libertada. Enquanto Arthur encarava o cristal, lágrimas nos olhos, Gabriel olhou para o reflexo do monitor, e então viu algo que o fez gelar. Atrás dele, parada na penumbra do quarto, estava uma mulher, linda, de traços delicados, cabelos longos e um olhar profundo, quase hipnótico. Mas havia algo errado. Ela não se movia, apenas observava em silêncio. Arthur virou-se, mas a mulher desapareceu. O monitor piscou, e por um segundo, palavras surgiram na tela. Ela também está entre nós. O silêncio tomou o quarto. Gabriel, ainda ofegante, jurava que aquela mulher era real, e dentro dele, um mistério nascia. Quem era ela? O que queria? A história terminava ali, mas algo muito maior apenas começava. As noites após a conquista da Pedra do Véu se tornaram cada vez mais perturbadoras. Arthur a mantinha sempre junto de si, como se fosse um pedaço do próprio coração. Dentro do cristal, ele acreditava ouvir ecos da voz de Helena, fracos, como um sussurro vindo de outro mundo, mas não era apenas a lembrança dela que o acompanhava. Desde aquela primeira aparição atrás do reflexo do monitor, a mulher misteriosa voltava a surgir, às vezes como sombra, às vezes como vulto, até que, numa madrugada em que o sono quase o venceu, ela apareceu de forma clara, real, diante dele e de Gabriel. Ela não era apenas bonita, era maravilhosa e atraente. Os cabelos longos e negros caíam em ondas brilhantes sobre os ombros nus, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. Os olhos eram de um castanho profundo, quase dourados, e pareciam brilhar em meio à penumbra. Seus lábios vermelhos se curvavam em um sorriso tentador, e cada movimento do corpo era lento, estudado, feito para atrair. Vestia um tecido escuro, justo, que deixava entrever suas curvas e parecia dançar junto com sua pele a cada passo. Arthur sentiu o ar do quarto se tornar pesado. Era como se ela carregasse calor em volta de si. Uma presença magnética, impossível de ignorar. Arthur, ela chamou. A voz doce e baixa, quase como o sussurro de Helena, mas carregado de algo proibido. Você não precisa mais sofrer essa dor, essa espera, essa ilusão de amor por alguém que nunca poderá ser sua. Eu posso te dar o que Helena jamais poderá. Sou real, posso te tocar, posso ser sua. Ela caminhou até ele, lenta, os quadris ondulando com uma naturalidade quase cruel. Arthur recuou um passo, mas não conseguiu desviar os olhos. A mulher se aproximou ainda mais. Ergueu a mão e deslizou os dedos pelo ombro dele, descendo pelo braço, até quase tocar sua mão, que segurava a pedra. Sua pele era quente, viva, pulsante. Basta soltar esse cristal. Arthur, ela sussurrou perto de sua orelha, com a respiração quente, e me escolher. Eu posso te dar noites de prazer, calor de verdade, o abraço que você tanto deseja. Não precisa se prender a uma ilusão. Arthur fechou os olhos com força, engolindo em seco. O coração disparava, mas não pelo desejo, era pela luta interna. Ele via diante de si uma promessa fácil, irresistível para qualquer homem, mas dentro dele, o rosto de Helena, sua voz, sua coragem, eram mais fortes. Com esforço, afastou a mão dela e respondeu com firmeza: não. Helena não é uma ilusão. Ela é tudo o que eu tenho. E nenhum desejo momentâneo vai me fazer traí-la. Por um instante, os olhos da mulher perderam o brilho sedutor e revelaram fúria. Mas ela não insistiu. Apenas sorriu com amargura e virou lentamente, deixando que o vestido negro deslizasse sobre suas pernas como fumaça. Então talvez seu amigo veja aquilo que você rejeita,
A tentação de Gabriel. Gabriel observava tudo em silêncio. Até aquele momento havia admirado Arthur por sua força, mas no fundo sentia um vazio, sempre fora o segundo. O amigo inteligente, o aventureiro, mas nunca o protagonista da própria história. E quando os olhos da mulher pousaram nele, foi como se todo esse vazio fosse preenchido. Ela caminhou até Gabriel com a mesma graça felina, mas agora seus movimentos eram ainda mais ousados. Aproximou-se até ficar tão perto que ele pôde sentir o perfume doce e intenso que ela exalava. Tocou o peito dele com a ponta dos dedos, riscando círculos suaves. "Você é diferente, Gabriel", disse ela em voz baixa. Sempre à sombra do seu amigo, sempre esquecendo de si mesmo, para seguir os passos dele. Não sente inveja, não deseja ser aquele que todos olham com admiração? Gabriel engoliu seco. As palavras dela penetravam como veneno doce. Arthur só pensa em Helena. Mas e você? Quem pensa em você? Ela deslizou os dedos pelo pescoço dele, chegando perto bastante para que seus lábios quase encostassem nos dele. "Eu posso ser sua, só sua. Basta estender a mão." O coração de Gabriel queimava. Ele sabia que era errado. Sabia que aquela mulher era um perigo. Mas ao mesmo tempo, nunca ninguém o olhara daquele jeito. Nunca ninguém falara com ele como se fosse especial. Arthur, distraído com a pedra, não percebeu a luta silenciosa acontecendo ao lado. Gabriel hesitou, dividido entre o desejo e a lealdade. E a cada segundo, a mulher se inclinava mais sobre ele, deixando sua presença envolver Gabriel como uma teia. A viagem seguinte os levou até uma ponte colossal suspensa sobre um abismo de lava no submundo. Era o único caminho até um antigo templo que prometia segredos sobre a Pedra do Véu. O ar era sufocante, e cada passo ecoava no vazio. Foi ali que a tentação de Gabriel se transformou em traição. A mulher caminhava atrás deles, sorrindo, ainda mais sedutora, sussurrando promessas em sua mente. Gabriel apertava o punho em torno da espada, e por um instante pensou em levantar a lâmina contra Arthur. Mas quando o amigo virou-se e sorriu de leve confiando nele, algo quebrou dentro de Gabriel. A culpa esmagou o desejo. Com um grito de fúria contra si mesmo, Gabriel largou a espada, que caiu no abismo, em meio às labaredas. A ponte estremeceu, rachando sob seus pés. A mulher tentou agarrar-se, mas as pedras ruíram. Ela caiu, gritando, engolida pelo vazio. Seu corpo não desapareceu na lava. Brilhou. As trevas se despedaçaram em torno dela, e uma explosão de luz verde e branca iluminou o abismo. A maldição se desfez, e no lugar da sedutora mulher sombria, surgiu uma figura majestosa. Ela agora vestia longas roupas brancas com detalhes em verde esmeralda, como se a floresta tivesse tecido seu traje. Sua pele irradiava vida, e seus olhos brilhavam como duas joias. Seus cabelos eram dourados, e sua beleza, ainda maior que antes, era agora pura e nobre. Ela flutuou até a beira da ponte, diante de Gabriel. Tocou suavemente sua mão, e sua voz ecoou como música. "Você me libertou. Eu sou Aveline, a princesa herdeira do bioma Esmeralda, o mais rico e poderoso de todo este mundo." Gabriel, atônito, apenas a encarava. Ela sorriu, mas seus olhos guardavam mistério. Aproximou-se de seu ouvido e sussurrou algo que fez seu coração congelar e arder ao mesmo tempo. "Você é o escolhido, Gabriel, mas não pelo destino que imagina." E antes que pudesse perguntar, a ponte tremeu, e o abismo estremeceu como se uma nova força despertasse nas profundezas. A história parava ali. O segredo de Aveline, o verdadeiro destino de Gabriel, e o que a superbruxa tramava, ainda permaneciam ocultos.